Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém? Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, mais um estudo do livro que nós temos proposto para essa nossa série de estudos, o livro A Comunidade Cativante, de Mark Dever. E hoje nós estaremos estudando o terceiro capítulo desse livro. E o terceiro capítulo desse livro, ele vem com o título A Comunidade se aprofunda. Mas a comunidade se aprofunda de que forma? A comunidade se aprofunda no compromisso. Mas aí mais uma pergunta para você. Que tipo de compromisso? Será que as pessoas que se achegam à nossa comunidade, às nossas comunidades, elas estão assumindo o compromisso da forma como elas deveriam assumir? Será que elas estão sequer assumindo um compromisso? É isso que o autor tenta falar um pouco para nós nesse capítulo, e é exatamente esse ponto que eu quero abordar com você hoje. Mostrar um pouco do tipo de compromisso que nós devemos buscar assumir enquanto comunidade, ou que nós devemos buscar das pessoas que chegam nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Que tipo de compromisso nós devemos esperar destas pessoas? E o que nós podemos fazer para que elas entendam qual o tipo de compromisso que elas precisam assumir com a nossa comunidade? Esse é o ponto que nós vamos trabalhar nesse estudo. Mas antes de nós darmos início, eu quero te convidar a orar comigo neste momento. Feche os seus olhos aí onde você está e nós vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo que Ele traga entendimento para nós daquilo que essa lição tem a nos ensinar nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, ó Pai, pedindo, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, venha esclarecer em nossas mentes aquilo que precisa ser esclarecido, Pai. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui entendendo, ó Pai, qual o verdadeiro compromisso nós devemos assumir com o Senhor, ó Deus. Ó Pai, fale aos nossos corações. É o que eu te peço e oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Como dissemos, o tema do nosso estudo de hoje, o tema do terceiro capítulo desse livro é A Comunidade se Aprofunda. E nós vamos trabalhar compromisso, o verdadeiro compromisso de um crente, de um cristão com a sua igreja local, com a sua comunidade. Vamos dar uma olhadinha no que o autor coloca aqui e vamos olhar para nós e ver se realmente nós estamos assumindo o verdadeiro compromisso com o Senhor através das nossas igrejas, através das nossas comunidades. A primeira coisa que o autor coloca para nós, para que nós possamos pensar um pouco, é a respeito do mundo em que nós vivemos hoje. Nós vivemos num mundo consumista. Tudo nos leva ao consumismo, tudo nos leva a olhar para objetos, para coisas e acreditar que aquilo já está ultrapassado e que nós já precisamos de algo novo, nos leva a entender a necessidade de consumir. Mas quando nós olhamos para a igreja, será que é diferente? Será que essa nossa mente consumista ela tem nos atingido de tal forma que quando nós estamos diante de uma comunidade, diante de uma igreja, nós também pensamos desta forma, que aquela igreja é como se fosse um local onde nós estivéssemos ali com o intuito de consumir alguma coisa? Vamos pensar um pouco o que nós fazemos ou como nós agimos quando nós chegamos numa igreja, principalmente quando nós chegamos numa igreja nova, uma igreja que nós ainda não conhecemos. O que nós observamos primeiro? Será que nós sentamos no banco e vamos ouvir a mensagem que está sendo pregada e a nossa mente vai viajar a ponto de observar se aquela mensagem é uma mensagem bíblica verdadeiramente? Ou será que os nossos olhos vão começar a observar o tipo de banco em que nós estamos sentados? Começar a olhar a estrutura daquela igreja,
se o som é um som de qualidade, ou se nós estamos sendo bem recebidos ali pelas pessoas que ali já estão. Nós precisamos pensar em tudo isso para que nós possamos determinar se nós somos pessoas que estão ali por causa do evangelho que está sendo anunciado, ou nós somos apenas mais um consumidor de igreja. E hoje o mundo ele está com a mente tão voltada para a questão do consumo, que quando nós começamos a pensar em nossas igrejas, a nossa mente também ela é uma mente consumista. Quando nós estamos do lado de cá e nós estamos esperando as pessoas chegarem para conhecer a nossa igreja. A nossa preocupação muitas vezes tem sido com aquilo que as pessoas vão ver, com aquilo que as pessoas vão poder sentir, ou vão poder tocar em nossas igrejas. E às vezes a nossa preocupação com a palavra de Deus, a preocupação com um estudo de qualidade da palavra de Deus, fica em segundo plano. Primeiro nós precisamos fazer com que as pessoas venham. As pessoas chegando, nós precisamos fazer com que elas fiquem na nossa igreja. E aí depois que as pessoas ficarem na nossa igreja, aí sim nós vamos levá-las a assumir um compromisso com o ministério, nós vamos levá-la a assumir um compromisso com uma determinada área onde ela se sente melhor. Essa é a nossa mente. Mas será que é esse o objetivo principal da igreja? Nós precisamos parar e pensar que o objetivo principal da igreja é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, para que as pessoas que aqui cheguem possam sair daqui transformadas pelo poder que há na palavra de Deus. As demais coisas são consequências. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que se as pessoas querem consumir alguma coisa, precisam consumir alguma coisa em nossas igrejas, isso tem que ser a palavra de Deus. Elas precisam se encher daquilo que a palavra de Deus tem a oferecer para elas. Elas precisam se encher do Espírito Santo de Deus, terem as suas vidas transformadas e a partir daí então é que vêm as outras preocupações. E nós estamos invertendo esses valores. Será que as nossas igrejas hoje querem pessoas que dizem, podem contar comigo? Ou será que as nossas igrejas hoje estão buscando pessoas que digam, o que esta igreja tem a me oferecer? Como que as pessoas se comprometem com as coisas da igreja? Muitas vezes da mesma forma como elas se comprometem com as coisas do mundo. Vou aqui dar um exemplo para que você possa entender o que eu estou querendo dizer. Como que a gente se compromete com as coisas do mundo? Por exemplo, eu tenho um filho e o meu filho ele sempre estudou em escola pública. E eu e a minha esposa sempre conversamos com ele a respeito de algumas possibilidades que poderia surgir na vida dele. Por exemplo, uma oportunidade de estudar fora do país, por exemplo. E ele pensava que isso para ele seria algo muito distante, muito difícil, porque a realidade em que ele vivia, o local em que ele estava envolvido ali, fazia com que ele pensasse dessa forma. Mas Deus nos abençoou de tal forma que nós conseguimos uma bolsa de estudo numa escola muito boa, por sinal, e ele hoje estuda em uma escola onde os seus amigos têm a possibilidade de estar sempre saindo para fora do país. Os professores estão sempre falando em escolas fora do país, cursos fora do país, e isso já tem feito com que a cabeça do meu filho mude, com que ele pense um pouco diferente a respeito dessas coisas. Ou seja, antes o que ele consumia, entre aspas, não levava ele a pensar dessa forma, não levava ele a pensar nessas possibilidades. Hoje ele está num local onde os consumidores são outros, as pessoas pensam diferente.
E isso tem feito com que a mente dele se abra para novas possibilidades, para algo novo que pode acontecer na vida dele. Eu estou contando essa experiência para que você entenda que quando nós estamos falando de igreja, nós precisamos tomar esse cuidado para que nós não venhamos a estar levando para as pessoas algo que elas vão se acostumar a consumir e que talvez aquilo não seja o correto de nós estarmos fazendo naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando uma pessoa entra na nossa igreja e nós recebemos aquela pessoa na nossa igreja e a nossa preocupação maior com aquela pessoa é a forma como ela vai ser recebida. Se terá um bom lugar para ela sentar, se terá um ar-condicionado funcionando, se a sala de EBD é confortável, se o filho dela vai ser bem recebido na salinha, tem bons professores. E eu não estou aqui nem falando de conteúdo, estou falando de qualidade mesmo, da estrutura da igreja para receber essa pessoa. Essa pessoa vai se tornar um consumidor das coisas que a igreja tem a oferecer para ela. E se porventura algum dia essa pessoa sai daqui e se mude para outra cidade, o que ela vai procurar em uma outra igreja é aquilo que ela encontrou aqui. É uma igreja que ofereça o mesmo conforto que ela recebeu aqui nessa igreja. E aí é onde nós precisamos pensar. É nós que temos a capacidade de fazer com que as pessoas consumam aquilo que é devido. Se a sua igreja é uma igreja que se preocupa em pregar a palavra de Deus, se a sua igreja é uma igreja que se preocupa em anunciar Cristo Jesus, se a sua igreja é uma igreja que prega sobre o pecado, sobre as consequências dos nossos erros, das nossas falhas, as pessoas que aqui estarão irão entender isso. E o dia que elas saírem daqui, certamente elas irão procurar uma outra igreja, irão procurar um local onde a palavra de Deus seja anunciada, onde a palavra de Deus seja pregada. E não um local onde ela vai ter um momento de entretenimento, como infelizmente hoje nós temos presenciado em muitas igrejas. Precisamos nos preocupar com o que as pessoas têm recebido dentro das nossas igrejas. Precisamos nos preocupar em olhar para a nossa igreja e ver qual tem sido a nossa preocupação. Será que a nossa preocupação realmente tem sido, em primeiro lugar, anunciar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, cuidar das pessoas com amor? A palavra de Deus, ela nos orienta desta forma, que nós devemos amar o nosso irmão, como está lá em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo de número 19 até o versículo de número 21, que diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E é assim que nós precisamos cuidar das pessoas que chegam na nossa igreja. Essa precisa ser a nossa preocupação com as pessoas que chegam à nossa igreja. A preocupação de cuidar delas com o amor com que Deus nos amou. Porque isso é um mandamento de Deus para as nossas vidas. Porque isso é o que Deus espera de mim e é o que Deus espera de você como comunidade, como igreja, como um local onde as pessoas vêm para receber aquilo que a palavra de Deus tem a oferecer para elas. E é dessa maneira que nós precisamos receber as pessoas em nossas igrejas, demonstrando esse amor para elas. Porque é através dessa demonstração do amor de Deus para com as nossas vidas, é que elas vão entender o que é verdadeiramente seguir a Cristo Jesus, aquele que nos amou a ponto de dar a sua vida por nossa causa. E a partir daí nós cremos que estas pessoas então vai começar a entender que tipo de compromisso
elas irão assumir com a igreja. Porque nós precisamos saber, e o autor também coloca em alguns pontos deste capítulo, que um compromisso que é assumido através do conforto, através daquilo que a igreja tem a oferecer, não é um compromisso que leva ao entendimento do verdadeiro evangelho. O que vai levar o entendimento do verdadeiro evangelho é aquilo que nós anunciamos para as pessoas que adentram as nossas igrejas. Muitas vezes nós olhamos para os bancos das nossas igrejas, infelizmente alguns fazem desta forma, e por observar que aquela igreja talvez esteja cheia de visitantes, fica preocupado com a forma como vai pregar, com a forma como vai expor a palavra de Deus. Há algumas igrejas, inclusive, que têm até cultos que são formatados de formas diferentes, porque um culto é para aquelas pessoas que já são membros da igreja, que já estão acostumados a ouvir a palavra de Deus há mais tempo, e outro culto é para aquelas pessoas que estão chegando, um culto para visitantes. Eu penso que essa não pode ser a nossa preocupação quando nós temos a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Nós precisamos confrontar as pessoas com aquilo que a palavra de Deus tem a falar com elas. E muitas vezes, quando nós fazemos esse confrontamento vai trazer desconforto à vida daquelas pessoas. Porque a palavra de Deus nada mais é do que apontar os nossos erros, apontar aonde estão as nossas falhas, apontar aonde nós precisamos mudar. E é através desse confronto é que vai haver mudança de vida. Então eu não posso chegar para uma pessoa e dizer para ela que está tudo bem, que ela pode continuar fazendo aquilo que ela está acostumada a fazer, com o tempo isso vai mudar. Não. O que eu preciso dizer para aquela pessoa é que a palavra de Deus tem poder para transformar, tem poder para mudar a vida dela. Pode ser que seja de imediato, pode ser que leve algum tempo, mas a palavra de Deus vai fazer transformação na vida daquela pessoa. Porque se eu tenho o costume de fazer algo que não agrada a Deus, e tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado, e a palavra de Deus não está me confrontando, a palavra de Deus não está trazendo nenhum desconforto à minha pessoa, por causa do meu erro, por causa do meu pecado, alguma coisa está errada. Ou se eu estou ali para ouvir a palavra de Deus, ela não está sendo pregada da forma como deveria, ou eu não estou dando a atenção que deveria para aquilo que está sendo pregado. Então nós precisamos analisar essas coisas. Às vezes, e muitas das vezes, a palavra de Deus é dura mesmo. A palavra de Deus, ela vem para poder puxar as nossas orelhas, para poder nos apontar o pecado, apontar as nossas falhas. E a partir daí é que nós vamos poder olhar para a nossa vida e perceber aonde que estão os erros, aonde que nós precisamos melhorar, aonde que nós precisamos mudar, aonde que nós precisamos parar de fazer aquilo que nós estamos fazendo e começar a fazer aquilo que é correto, aquilo que é a vontade de Deus. Precisamos pensar nessas coisas. Precisamos pensar que esse confronto é algo necessário e que muitas vezes nós deixamos de fazer simplesmente porque nós queremos agradar as pessoas que estão chegando, as pessoas que estão nos visitando naquele dia. E talvez é a oportunidade que aquela pessoa está tendo, quando ela adentra a sua comunidade, a sua igreja, de ouvir o verdadeiro evangelho e de ter a sua vida transformada. Precisamos ter essa preocupação com as pessoas que chegam à nossa igreja. E se o Senhor tem algo de especial para a vida daquela pessoa, certamente aquela pessoa vai ouvir, o seu coração vai estar aberto e ela vai entender a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai fazer transformação na vida dela. Porque não sou eu que faço a transformação. Não é o pastor que está pregando naquele momento que tem o poder de fazer transformação na vida de ninguém. Quem faz essa transformação é a palavra de Deus. E se eu estou cumprindo o meu papel de anunciar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, ela por si só vai fazer o seu papel, vai cumprir com aquilo que ela tem para cumprir. Agora, se eu estou preocupado com uma igreja
que agrada as pessoas, aí muitas vezes eu vou deixar de cumprir o meu papel como aquele que foi escolhido para anunciar a palavra de Deus naquele momento. E essa precisa ser a nossa preocupação maior quando nós temos a responsabilidade de estar diante das pessoas para anunciar aquilo que o Senhor tem para falar a cada um daqueles que estão assentados naqueles bancos. É a partir daquele momento que as pessoas vão tomar uma decisão de assumir um verdadeiro compromisso com Deus ou assumir um compromisso apenas com a igreja naquilo que ela entende que é necessário. Eu não estou aqui dizendo que há algo de errado no compromisso por conforto. O problema é quando isso passa a ser o alvo principal do nosso compromisso na igreja. Eu estou assumindo um compromisso nesta igreja com os alunos da EBD porque a sala é confortável, os equipamentos que se utiliza para poder dar aula são os melhores equipamentos. Então isso facilita a minha vida, por isso eu estou assumindo esse compromisso. Será que estamos assumindo um compromisso porque Deus realmente quer que eu assuma esse compromisso de ser um porta-voz dele ali na sala de aula? Ou se a igreja não tivesse todos aqueles equipamentos de ponta para me ajudar a dar aula, então eu não assumiria esse compromisso. Eu estou assumindo o compromisso de ser o pastor desta igreja porque esta igreja me dá condições de pastoreá-la. As finanças dela estão muito bem e as coisas estão acontecendo da melhor forma possível. Será que eu estou assumindo esta igreja porque Deus falou que é para eu assumir esta igreja? Ou será que se esta igreja estivesse passando por alguma dificuldade financeira, por exemplo, tivesse com dificuldade em ter um som de qualidade, um microfone de qualidade, eu estaria assumindo esse compromisso da mesma forma? Então, não há nada de errado em receber um convite, por exemplo, claro que isso aqui são apenas exemplos, para assumir uma igreja que esteja nas suas melhores condições financeiras e eu aceitar esse convite, se esse não for o primeiro ponto para que eu assuma esse compromisso. Não há nada de errado em eu assumir a direção da escola bíblica de uma igreja que tem todos os equipamentos necessários para que eu possa dar a melhor aula possível, se essa não é a minha primeira preocupação. Se a minha preocupação primeira é anunciar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Essa precisa ser a minha primeira preocupação. Esse precisa ser o meu objetivo principal. Falar do amor de Deus para as pessoas. Pregar o evangelho para as pessoas. Anunciar as boas novas àqueles que estão dentro da igreja. E a partir daí nós vamos levar as pessoas a assumirem compromissos verdadeiros com Deus, a assumirem compromissos que realmente vão fazer diferença na vida da comunidade e na vida das pessoas que estão envolvidas na comunidade. A Bíblia pressupõe um compromisso que é significativo. Mas que compromisso é esse? A resposta está nas páginas da própria Bíblia, das Escrituras. Quero apresentar para você alguns textos da Palavra de Deus que vão nos ajudar a entender isso. Devemos amar uns aos outros profunda e sacrificialmente. Romanos, capítulo 12, versículos de 13 a 16. Devemos encorajar uns aos outros. Hebreus 10, 24. Devemos guardar uns aos outros. Hebreus 3, 12 e 13. A Bíblia também pressupõe um compromisso formalizado. E aí nós muitas vezes nos perguntamos, por que eu tenho que me tornar membro de uma igreja? Eu não posso simplesmente frequentar uma igreja e já está tudo resolvido?
Mas a palavra de Deus, ela nos dá orientação a respeito disso. E eu quero te convidar a ler mais um texto da palavra de Deus que vai nos ajudar a entender a necessidade de nós termos um compromisso real com a palavra de Deus, um compromisso com a igreja local, um compromisso com o povo de Deus, com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esses perversos do meio de vocês. O detalhe que mais me chama a atenção nesse texto é quando Paulo fala dos de fora e dos de dentro. Quando a palavra de Deus nos orienta que nós devemos nos afastar das pessoas imorais, muitas vezes nós nunca imaginamos pessoas que estão próximos de nós, dentro das nossas igrejas. Mas é exatamente isso que esse texto está dizendo. Paulo chega a dizer que ele não está se referindo às pessoas do mundo, mas ele está falando das pessoas que estão dentro da igreja e que se dizem irmão. Ou seja, quanto às pessoas que estão lá fora, nós não temos como nos afastar dela porque elas estão no mundo e nós vivemos nesse mundo. Diz Paulo que se nós nos afastássemos delas, se nós tivéssemos que nos afastar destas pessoas, nós teríamos que ser retirados do mundo. Mas nós sabemos que nós temos um tempo a cumprir aqui neste mundo. Então Paulo está se referindo àqueles que se dizem crentes e que estão dentro das nossas igrejas e que cometem esses mesmos tipos de coisas que as pessoas que estão lá fora cometem. E Paulo aqui, às vezes, ele fala de uma forma que parece muito pesado, mas é uma realidade. Ele diz que com essas pessoas nós não deveríamos nem comer. É claro que nós precisamos interpretar isso que Paulo está falando de forma muito lógica, de forma muito bem interpretada, para que não venhamos também a cometer qualquer tipo de injustiça com uma pessoa que está dentro da igreja, que é um irmão em Cristo e que talvez esteja passando por alguma dificuldade, esteja passando por um momento difícil na sua vida. Às vezes, por algum motivo, ele caiu. Todos nós estamos sujeitos a isso. E a palavra de Deus também fala sobre isso. Mas nós não estamos falando dos irmãos em Cristo que passam por momentos difíceis na sua caminhada cristã. Nós estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja e que se dizem irmãos em Cristo, mas que na verdade não são. Esses imorais é que Paulo está orientando que nós devemos tomar cuidado, que nós devemos nos afastar deles e, se possível, tirá-los do nosso meio. É nessa hora que entra a disciplina na igreja. É nessa hora que entra até mesmo um momento necessário de se fazer numa igreja que muitas vezes as pessoas não entendem, que é aquela disciplina cirúrgica, aquela que precisa realmente tirar o joio, separar o joio do trigo. Portanto, é preciso que nós fiquemos atentos para que nós possamos saber diferenciar essas pessoas. Aquela pessoa que entrou na igreja pela primeira vez, ela não se enquadra dentro dessa possibilidade. E o próprio Paulo, nesse mesmo capítulo, ele fala das pessoas do mundo que adentram a nossa igreja e que nós precisamos receber essas pessoas. Nós precisamos entender que Paulo está falando, inclusive, daquelas pessoas que talvez já passaram até pelo batismo e já se tornaram membros da igreja, mas não tiveram uma mudança de vida. Não tiveram, não foram verdadeiramente convertidas.
É claro que isso é muito difícil de se analisar, porque nós não podemos julgar, nós não podemos olhar para uma pessoa e dizer que ela não é convertida. Mas muitas vezes as atitudes de uma pessoa, a forma como essa pessoa age, a forma como essa pessoa vive a sua vida, nos leva a entender que tipo de compromisso ela está, de fato, assumindo com a Igreja de Cristo Jesus. E quando nós recebemos uma pessoa nova em nossa igreja, uma pessoa que está visitando a nossa igreja, o nosso tratamento precisa ser diferente para com esses que já estão dentro da igreja. E Paulo fala sobre isso ainda em 1 Coríntios, lá no capítulo 14, versículos de 23 a 25, ele diz assim: assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em língua, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrarem alguns descrentes ou não instruídos, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Ou seja, aqui nós entendemos que Paulo não está dizendo que nós devemos nos afastar das pessoas imorais, das pessoas pecadoras, das pessoas que fazem parte do mundo. Esse texto nos ajuda a entender que estas pessoas também precisam ouvir o Evangelho, precisam ouvir aquilo que a palavra tem a dizer a elas, para que elas venham a se converter e venham a ter mudança de vida. Então, isso precisa ficar muito claro para nós. Quando Paulo fala que nós devemos nos afastar daquelas pessoas imorais, daquelas pessoas que praticam coisas que não agradam a Deus e que não tiveram mudanças de vida, ele está falando das pessoas que já estão dentro das nossas igrejas e que já fazem, inclusive, parte do hall de membros de muitas de nossas igrejas. Sabemos que essas pessoas se fazem presente em nossas igrejas. E nós sabemos que estas pessoas, elas precisam ser corrigidas da forma como a palavra de Deus orienta, da forma como a palavra de Deus diz que nós temos que fazer. Nós não devemos nos acovardar quanto a isso. Precisamos agir desta forma, porque senão nós estamos nos tornando tão pecadores quanto elas, quando nós não tomamos a atitude que deve ser tomada, a atitude que precisa ser tomada para que aquela pessoa, quem sabe, possa se converter de fato e vir a ser um servo adorador verdadeiro do Senhor Jesus. E para concluir, o autor ele dá algumas dicas do que ele faz na sua igreja. Nós não vamos aqui falar daquilo que o autor tem feito na sua igreja para que ele possa, de alguma forma, mostrar qual é o verdadeiro compromisso para que as pessoas que estão chegando venham a assumir com a igreja, mas nós podemos falar de algumas coisas que é de forma geral para todas as igrejas. Nós devemos, por exemplo, dentro daquilo que está nesse capítulo do livro, quando recebermos pessoas na nossa igreja, fazermos isso de uma forma única. Todas as pessoas que chegam em uma igreja, elas precisam conhecer a igreja que elas estão chegando. Aqui, por exemplo, e aí da nossa igreja eu posso dar esse exemplo, nós temos uma sala chamada Sala de Doutrina, onde todas as pessoas, inclusive aqueles crentes mesmos que vêm de outras igrejas e que aqui chegam, precisam passar por esta sala de doutrina. Elas precisam conhecer o pastor da igreja, elas precisam conhecer as doutrinas da igreja e elas precisam saber se é isso mesmo que elas querem viver como igreja. Nós apresentamos para elas o que nós pensamos como igreja. E aí cada igreja vai ter a sua forma de agir, cada igreja vai ter a sua forma de pensar, vai ter a sua visão, vai ter a sua missão. E cada igreja precisa deixar isso de forma muito clara para aqueles que estão chegando. Porque as pessoas, quando elas chegam em uma igreja, talvez elas estão esperando algo daquela igreja que aquela igreja nunca poderá oferecer para elas.
Então, elas terão a oportunidade de decidir se elas querem permanecer ali como membro ou não. E muitas vezes aquelas pessoas estão chegando e não têm nem ideia do que elas esperam de uma igreja. E às vezes elas vão ouvir o que o pastor tem a dizer a elas naquela sala de doutrina e elas vão entender que ali não é a igreja que elas querem permanecer. E como também ao contrário, é claro que muito mais acontece ao contrário, né? As pessoas chegam, as pessoas conhecem a igreja, as pessoas sabem que tipo de compromisso elas irão assumir com a igreja e a partir daí então elas começam a frequentar os cultos, a partir daí elas começam a conhecer os demais departamentos da igreja e aí elas vão entendendo aonde elas se encaixam em cada lugar. Mas aqui, no caso da nossa igreja, elas vão saber que o compromisso maior delas é com a palavra de Deus, é entender o Evangelho, é saber o que significa servir a um Deus Todo-Poderoso. É isso que a igreja precisa ser para as pessoas. É isso que nós precisamos apresentar para aqueles que estão chegando. Então, para que você possa receber as pessoas na sua igreja e possa fazer com que as pessoas que chegarem na sua igreja realmente assumam um compromisso não com você, mas um compromisso verdadeiro com o Senhor, apresente a elas os objetivos da sua igreja, aonde a sua igreja está hoje, aonde a sua igreja pretende chegar, a que rumo ela está andando, qual o caminho que ela está seguindo. Creio que isso não é diferente de uma igreja para outra, principalmente daquelas igrejas que verdadeiramente pregam a palavra de Deus, que anunciam Cristo Jesus e que têm o prazer de dizer que um dia Ele voltará para nos buscar. Então, que nós possamos verdadeiramente olhar para essas pessoas e transformar essas pessoas em consumidoras, mas consumidoras do Evangelho, da Palavra de Deus. Pessoas que estejam nas nossas igrejas dispostas a servir não somente aos irmãos, mas a servir a Deus da forma correta. Isso precisa ser o nosso objetivo maior quando nós falamos que somos uma comunidade que serve, não uma comunidade que está aqui para poder atender às necessidades das pessoas, mas uma comunidade que está preocupada em servir primeiro ao Deus Todo-Poderoso. E as demais coisas que acontecem na nossa comunidade, no nosso dia a dia, na nossa igreja, nós cremos que é um cuidado especial do Senhor para com as nossas vidas. Se você chega numa igreja que tem todos esses cuidados, em anunciar a palavra de Deus, em pregar a palavra de Deus, e você encontra ali coisas que talvez vai te trazer algum conforto, como aquelas pessoas que buscam uma igreja baseada no conforto, talvez você não seja uma destas pessoas, mas mesmo assim você encontra. Agradeça a Deus por isso. Agradeça-o pelo privilégio de poder servi-lo. Não importa onde você esteja, não importa onde seja a sua igreja, o que importa é que você entenda o que Deus espera de você, é que você entenda o verdadeiro Evangelho. É que você entenda que o objetivo maior da nossa vida precisa ser pregar e anunciar a palavra de Deus àqueles que ainda não a conhecem. Que Deus possa usar a sua vida para que você seja cada dia mais um instrumento nas mãos do Senhor, seja dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, dentro da sua casa, aonde você estiver. Que o seu compromisso maior seja anunciar a palavra de Deus, seja pregar o Evangelho a toda a criatura. Esse é um dos mandamentos que o Senhor deixou para mim e para você, que nós possamos cumprir esse mandamento, que nós possamos fazer da melhor forma possível aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.